alegria, né, termos esse momento aqui com a professora Nazaré Rocha, uma grande parceira da Escola de Música, né, professora aqui por tantos anos, né, que sempre está tão disponível a contribuir com essas discussões no âmbito da saúde mental, né, que é um tema tão importante que está tão na ordem do dia, digamos. Então, a gente vai dar início nos instantes a essa roda de conversa, essa iniciativa da Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade aqui da Escola de Música, a nossa CPI lá, certo? Temos o primeiro ciclo de reflexões em diversidade e inclusão, e aí a ideia é discutirmos, né, ao longo dos meses de novembro e dezembro esses temas que são tão relevantes e importantes para pensarmos num ambiente mais inclusivo, né? E é nesse contexto que a gente propõe essa discussão sobre saúde mental, professora. Não é a primeira discussão, né, que estamos fazendo aqui no âmbito da escola. Ontem tivemos a Lorena Macedo e hoje discutiremos, a ideia é discutir de forma mais específica as questões, né, que permeiam a área da música. Então é muito interessante, um momento muito oportuno aqui para conversarmos, né, e essa é a nossa proposta, certo? Essa é a iniciativa da CPI e tem apoio de muitas pessoas, então a gente agradece quem está nos bastidores, né, o pessoal do Sembrainha, o pessoal da CIA, o pessoal do estúdio, né, o Valdécio, o coordenador de eventos, tanto a equipe de coordenação quanto a Sabrina, que vem as fotografias, o Jobson, que vem dando suporte aí e ela da biblioteca. Então, assim, nesses momentos, por mais que sejam, mobilizam muitas pessoas, então a gente precisa valorizar esses esforços aí e agradecer, né, a todos os envolvidos, certo? Eu vou iniciar esse momento apresentando a professora Nazaré Rocha. Ela é terapeuta corporal IFP, Associated to the International Foundation for Neurosynthesis. Possui mestrado em práticas interpretativas pela Unicamp e doutorado em pedagogia vocal pela Unirio, tendo integrado o quadro docente da UFRN entre os anos de 1997 e 2020. Atualmente a professora Nazaré atua como professora colaboradora da nossa casa. Então, professora, agradeço em nome da comissão por mais esse sim, né? Os convites sempre são aceitos pela senhora, isso demonstra um compromisso e um empenho em fomentar essas discussões, né? E pensarmos na escola de música mais acolhedora. Muito obrigado. Boa tarde. Eu estou grata pelo convite, obrigada pela confiança, sempre uma alegria estar aqui, e aqui é a minha segunda casa, continua sendo, ainda que eu esteja demorando a vir para ela agora, mais do que antes, né, que eu chegava às 7 da manhã e saía no mínimo às 7 da noite, todos os dias, mas sempre uma alegria estar aqui. Me sinto muito à vontade e essa temática me toca, então eu jamais diria não, né? Nem que fosse para conversar com uma pessoa sobre essa temática, eu estaria aqui. Então, eu vou sentar para ficar na mesma altura que todo mundo, porque afinal a gente vai conversar, né? E eu queria trazer o assunto a partir de vocês, certo? Porque eu poderia falar em várias perspectivas, né? A gente poderia conversar sobre vários aspectos e eu acho importante valorizar a necessidade de vocês, certo? Então, vou pedir que vocês falem um pouquinho, quem quiser, porque se interessou pela temática, né? Logo que eu cheguei aqui, encontrei a professora Joana e ela disse: eu
sente a necessidade aqui no ambiente da escola. E eu disse para ela que, para mim, conversar sobre esse assunto é mais do que ser empática. É estar no lugar de quem já viveu muito o sofrimento. Então, é mais do que empatia, é saber o que está doendo, né? E como está doendo no outro, porque eu também já vivi várias dores no campo da emoção e se relacionando com a música. Então, olha aí, gente, Camila demorou um pouquinho só, mas chegou. Eu imaginei, ela deve estar dando aula, né? Seja bem-vinda. Então, Carmélia, que bom que você veio. Então, eu queria saber, porque é o seguinte, para quem faz música, o sofrimento em relação à música, ele é um pouco contraditório, ou um tanto contraditório. Por quê? Porque as pessoas que não são da área da música se utilizam dela para aliviar seu sofrimento. Não é? E como que nós, que somos da área, sofremos com ela? Não é? E como é que ela pode nos ajudar e nos tirar de um lugar de uma dor intensa para a gente viver um pouco mais em paz, né? Um pouco mais aliviado. Então, para vocês terem uma ideia, eu digo que o canto lírico, que é a minha área, é um grito estilizado. Certo? Por quê? Porque eu tenho uma demanda de sofrimento desde a barriga da minha mãe, na minha infância, na minha juventude, que a música popular não daria conta de aliviar. E aí tinha que ser o canto lírico, né? Ao invés de ser um grito comum, eu passei a viver o grito estilizado. É muito intenso o canto lírico, né? A própria ópera, a definição é drama, né? Então, foi onde eu me encontrei. Mas o estudo da música me causou bastante sofrimento. Certo? A culpa é da música? Não. É de quem faz, de quem ensina de uma forma pesada, quem coloca um fardo sobre os ombros. Para vocês terem uma ideia, eu tive um regente que ele dizia o seguinte: uma nota errada, olha o peso disso, uma nota errada nunca mais é consertada. Porque a música é uma arte temporal.
você pode fazer outra certa, mas aquela está errada internamente. Imagina o peso disso, né? Então, eu acredito que minha missão, depois de muitos anos, foi dizer assim para as pessoas: pode errar. Foi dizer para os meus alunos: pode errar. Está autorizado. Está autorizado. E quando a gente se sente autorizado a errar, dificilmente a gente erra. Porque o sistema nervoso autônomo, ele capta tudo, né? Então, atenção para não errar é facilmente levar o erro. Exatamente. Então, eu queria conversar a partir do que vocês têm para a gente dividir, porque eu acho que essa introdução era o que eu, de fato, não poderia deixar de fazer. Ok? Camila, obrigada por aceitar ficar aqui comigo. E é muito bom estar com você nessa situação, porque eu sei que você compartilha do mesmo entendimento que eu. Então, eu vou deixar você falar um pouquinho o que você quer compartilhar com a gente, e depois a gente brinca de trocar, tá bom? Olá, boa tarde a todos. É tanta coisa, né, Nasa, que a gente está propondo colocar aqui para vocês. A gente tem muitas coisas para falar, mas a gente também tem esse espaço de escuta, né, que é muito importante, principalmente aqui nesse ambiente de escola de música. A gente tem um ensino aqui que é um ensino tradicional e muitas vezes a gente quer dialogar sobre os encontros e os desafios que esses encontros nos colocam, né, nas nossas vidas, como a gente lida com esses desafios nos processos do dia a dia, de construção de habilidades, e como isso reverbera, né, na nossa parte emocional, como a Nasa falou, né, sobre o erro. O erro é um degrau para a nossa evolução. E às vezes no ensino tradicional a gente tem essa imagem um pouco mais rígida, né, nesse conceito. E outros conceitos também, né, nos nossos processos. Então, aqui a gente tem esse espaço de poder estar trazendo essa comunicação, essas redefinições, né, que a gente está se definindo e redefinindo todos os dias da nossa vida. E quanto mais a gente puder entender como esses processos afetam os nossos sentimentos, a gente se permitir sentir e sair um pouquinho desse lado racional de pensar musicalmente, né? A gente tem um processo de construção muito racional e às vezes a gente esquece desse lado intuitivo, né, de fazer. O que a gente faz, para quem que a gente faz e como a gente vai fazer, né, esse fazer musical. Então aqui a gente tem, né, a gente entrega para vocês essa possibilidade de vocês poderem se abrir, né? A gente tem um espaço aberto. Eu e o Nasa, a gente tem, especialmente nós duas, né? O Nasa eu conheci ela, eu nem sei se ela lembra, mas eu lembro quando ela falou para mim os primeiros traumas vêm da barriga da mãe. E isso me marcou muito, assim, porque quando eu cheguei aqui, há 15 anos atrás, e essa frase, né, sempre me marcou, e aí os processos que ela trouxe na época, né, que ela vivia na época, eu fiquei muito interessada, e aí a gente meio que vai, né, caminhando no universo e traz possibilidades aí da gente poder estar se encontrando cada vez mais, né, no processo terapêutico
né, que eu falo que o consciente é atemporal, está sempre com a gente. Então, por mais que nada não esteja presente mais aqui todos os dias, ela continua presente e o trabalho dela continua vivo. Então, aqui a gente tem uma disciplina, consciência corporal e música, que a gente fala muito sobre esses assuntos, a gente tem ferramentas e recursos que a gente pode trabalhar, né, conscientemente os processos de construção que a gente faz aqui. Enfim, mas gostaria muito que vocês participassem, falassem também, né? Tanto os alunos, vocês que já estiveram aqui ou que conhecem, que vocês estão ainda no processo de curso, e poder se abrir aqui no espaço que a gente, né, tem esse acolhimento e aceita todos os tipos de perspectivas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma situação? Alguém quer... Eu estou olhando você. Você colocou o seu óculos? Está tudo certo. Tá. Olá, boa tarde. Eu sou Vinícius, sou aluno aqui da escola. Já tem tempo que eu comecei a trajetória aqui, né? E hoje eu faço mestrado, mas eu costumo dizer, assim, eu entender, né, que o meu processo de compreensão, né, e aprendizamento, talvez, quando ele sentou de fato, né, essa questão de fazer musical na minha vida, foi justamente quando eu estive fora do ambiente. Então eu passei 10 anos fora do ambiente e retomei para fazer o mestrado. Então, mas eu senti que foram importantes esses 10 anos de distanciamento, porque eu entendi o meu processo. Né? Foi quando eu também tive a oportunidade de conhecer o aspecto mais terapêutico da música, né? De vivências, entender que a minha caminhada também, em termos de prazer, era conhecer a música e seus efeitos e impactos terapêuticos, né? E como vocês têm produzido, depois que a gente consegue acessar, de fato, através do autoconhecimento, talvez o gesso se quebre, né? Eu posso dizer assim. Era essa a minha visão, digamos assim, claro que sempre a caminhada, digamos assim, intensa, permanece, né, do conhecimento, do aprendizado e da vivência. Mas acredito que é isso. A minha fala seria com relação a essa experiência de uma espécie de criação de consciência do meu fazer musical. Obrigado. Alguém mais quer falar? Esse processo, desculpa. Eu só queria dizer que é muito bom ver alguém que pôde chegar numa consciência mais profunda do que a música é para si, não é? Porque quando a gente estuda num regime de muita rigidez, a música perde muito. E nós, e o nosso público também, porque todo lado da nossa intuição, da nossa criatividade, da nossa expressividade fica limitado, não é? Então, é completamente contraditório, não é? Fazer música sem essa consciência da brincadeira. Eu acho que o brincar
é fundamental. E aí o título é Pistas e Estratégias. Que pistas, que estratégias, né, a gente pode encontrar para aliviar o sofrimento emocional? A primeira é algo que Deus deu para todos nós, é gratuito e acessível. Respirar. Respirar é o que tem de mais top, eu diria, nas estratégias para aliviar o sofrimento emocional. Mas eu também tenho consciência de que às vezes o sofrimento emocional é tão grande que respirar vai levar a gente para um contato maior com o sofrimento e a gente, por defesa, evita respirar. Mas a respiração é notoriamente a base. Tanto que popularmente, como é que se trata uma situação em que alguém está com uma dificuldade, um pânico, um estresse muito elevado, quem chega perto diz assim: respire, respire, não é? É o que a gente vê. Quem nunca estudou nada de psicologia, nada de psicoterapia corporal, tem esse conselho, esse socorro, né, para dar para essa pessoa. Respire. Então, respirar é a primeira coisa. Mas, quando isso é um risco e a gente tem consciência, aí a gente pode ir para outros recursos. Por exemplo, bater o pé. Por exemplo, pedir a alguém: pise aqui um pouquinho os meus pés. Por exemplo, por favor, coloque um pouquinho a mão aqui nas minhas costas. E com a palma muito aberta, com a mão muito aberta, e com uma certa firmeza na região exatamente dos pulmões, vai trazer uma sensação de segurança para essa pessoa poder respirar. Certo? Então, isso são estratégias assim simples, mas que têm um efeito profundo. Certo? E tem uma coisa também interessante que é, por exemplo, para quem já faz música e faz, por exemplo, canta um estilo ou toca um determinado instrumento, não tem como não acalmar ouvindo outro instrumento ou outro estilo de música. Aquele que lhe tira da análise, porque a gente tende a analisar na nossa área, né? Nosso ouvido, a gente precisa. É interessante. A gente começa a estudar e aí a gente vai aprendendo a analisar. É fundamental.
A gente tem até uma disciplina chamada análise musical. Né? A apreciação musical é outra disciplina que ajuda a entender o que está ouvindo, né? Mas chega uma hora que a gente precisa sair da análise e entrar no mesmo lugar de um ouvinte, que é de desfrutar. Não é? E para mim funciona assim. Se eu estiver estressada para cantar, ouvir piano, ouvir violino, ouvir violoncelo, vai me acalmar, vai me tirar desse lugar da análise. Certo? Por mais que, como musicista, eu tenda a analisar tudo que ouço, mas eu posso me permitir, vou só desfrutar. É mais fácil do que na minha área, certo? E para vocês que estão aqui, por exemplo, que são meus alunos lá no projeto Terapeuta de Cantar com a Biossíntese, é ouvir outra música, ao invés de ouvir a que você vai cantar, para tirar, porque o cérebro, ele só foca uma coisa de cada vez. Certo? Então, quando a gente vai se apresentar, normalmente a gente fica ali no foco daquela música, daquela peça que a gente vai fazer. E aí, um tempinho antes, a gente ouvir outra coisa. É como se desse uma trégua para o nosso cérebro. E aí ele para de focar naquela que estressa. Né? Digamos. Certo? Eu vou falar mais uma que eu estou lembrando, e depois eu vou passar para a Camila, ela pode falar também de coisas, das experiências dela e tal. E podemos ouvir vocês também. Tá bom? Vamos fazer jus à roda de conversa. Uma outra coisa que funciona muito é quando a gente vai se apresentar, é a gente imaginar o local, o ambiente, aquele dia, aquele momento, muito tempo antes. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação de final de semestre, que é muito comum, né? O aluno passa um semestre preparando um repertório para apresentar ali no final. Ele vai fazer uma prova, né? Tem uma banca normalmente, ou só o professor dele está avaliando, mas ele está sendo avaliado. Se ele cria um ambiente 3 meses antes, já no começo do seu estudo, de mentalizar aquele ambiente onde ele vai se apresentar, como um ambiente tranquilo e seguro, se ele começa a imaginar que aquele ambiente é receptivo às pessoas que vão chegar ali, vão ser bem recebidas por ele. Hoje eu penso uma apresentação como uma comida que eu faço, que eu gosto de cozinhar. Então, tem pessoas que dizem, não gosto da minha comida. Eu gosto exatamente da minha, porque eu faço do jeito que eu quero.
do jeito que eu imagino, né? Aquele sabor. E aí, quando eu faço uma comida gostosa, eu lembro de alguém, quero dividir com essa pessoa. Eu acho que Ângela ia gostar. Eu acho que fulaninha ia gostar dessa comida. E aí, outro dia, eu digo, eu vou fazer e eu vou convidar. Vamos lá para casa, eu vou fazer tal comida. Eu vou fazer para mim, mas eu tenho prazer em dividir com o outro. E aí eu vejo o fazer musical hoje dessa forma. Eu comecei a fazer por uma necessidade minha, mas eu divido. Certo? E aí, essa comida, ou essa música, essa peça, deixa de ser algo muito estranho. Eu tive um aluno que ele cantava música brasileira com bastante tranquilidade. Mas, quando eu dizia assim, vamos fazer uma área de Mozart, ou vamos fazer uma canção de Schubert, ele ficava tão uau, uma canção de Schubert, que aquilo ficava grande demais e ele não fazia tão bem quanto a música brasileira que é de casa. Entendeu? Como quem vai para um ambiente de festa que diz assim, é muito chique, não é para mim. Não vou me sentir bem porque é muito chique. Então, é como se as obras desses grandes compositores europeus, de fora do Brasil, fossem uma coisa assim, demais para ele. E demorou bastante para ele acolher e dizer, eu posso, está tudo bem, cantar Schubert, cantar Schumann, está tudo bem, é para mim também, né? Então são tantas nuances que a gente tem desse universo, né? E vão causando sofrimento e vão gerando pensamentos tóxicos que vão intoxicando o corpo de quem está ali para fazer música e que a música deveria fazer bem para ela, né? Então, é isso. Você, Camila, o que você diria para ajudar a diminuir o sofrimento? Olha só, eu estou falando ainda de coisas que, porque o tema aqui é de bem-estar e saúde mental. Mas o bem-estar e a saúde mental, assim como o contrário, o mal-estar e o adoecimento, começam muito pequenininhos, muitas vezes. É um pensamentozinho tóxico, é um olhar de alguém, é uma reprovação do professor, sabe? Que vai somando, não é? Até chegar no ponto de um grande sofrimento. Até porque, dependendo da construção emocional de vida dessa pessoa, ela pode ter um maior ou menor, uma menor ou maior tolerância ao sofrimento, não é? E a gente precisa ficar atento para não sofrer.
Ele até vem, mas a gente precisa, é como você sentir uma dor de cabeça e ali começa um pouquinho e você diz, é pouquinho, e ela vai aumentando. Não, ainda dá para aguentar, e ela vai aumentando. Ai, gente, fica tão agoniado, mas eu vou aguentar mais um pouquinho. Na música, no sofrimento emocional, também funciona do mesmo jeito. E quanto mais você puder tirar o sofrimento rapidinho, menos você enche o copo, porque é como se fosse um copo que você vai acumulando até que pode chegar num ponto de transbordar. Então, não se permitir tolerar demais é uma boa estratégia. Ficar atento, ficar esperto a isso. Okay? E saber também o momento de poder comunicar, né? Muitas vezes a gente entra naquele ciclo e a gente não entende, não sabe nem por onde começar a tirar, né? Assim, e uma das coisas muito importantes é a gente poder entender como ressignificar, né? Aquele sofrimento que às vezes é uma coisa muito imaginatória nossa. A Nasa falou da respiração, é uma questão muito básica. Enquanto ela falava aqui, eu estava aqui no meu peito, massageando meu peito, massageando minha caixa torácica, né? Ampliando, expandindo esse espaço que a gente tem dentro da gente, que faz tão bem, né? Quando a gente pode ter esse espaço dentro da gente. Né? Às vezes, nessa respiração involuntária, a gente não tem essa consciência da amplitude, né? da abundância da respiração. E como isso serve de caminho de cura. Como a própria música, né? A gente está aqui falando de frequência, o Vinícius trouxe essa questão de precisar se ausentar e depois voltar. E esse processo, muitas vezes não é consciente, às vezes a gente cria esses traumas, coloca isso de uma forma tão que transborda tanto no nosso corpo, literalmente, que a gente não consegue nem entrar naquele ambiente de novo, né? Infelizmente, a gente tem casos aqui no escola de música que as pessoas não conseguem entrar no ambiente. Então, isso é muito preocupante, isso é uma coisa que a gente está aqui para isso, a gente está aqui para olhar, né, ter uma ótica um pouco mais acolhedora nesse processo. E a questão importante também que eu queria falar sobre saúde mental. A gente fala o que é saúde mental hoje? Né? A gente tem muito foco na mente, mas na verdade a mente é corpo, o corpo é mente, está tudo conectado. A gente tem uma saúde física, cuidar da mente é cuidar do corpo também, né? Cuidar do corpo é também cuidar da mente. Então, se a gente olha, se a gente tem essa permissão de ir para o corpo, né? Perceber todos os processos, não só musicais, mas como a gente usa o nosso corpo, né? Como a gente está escovando os nossos dentes, como é que a gente está cozinhando a nossa comida, quanto de músculo, quanto de consciência eu estou usando naquele movimento. Né? E muitas vezes a gente tem o racional em algum lugar que não está ali no corpo. Né? E isso dificulta também, a gente não é ensinado na nossa sociedade a ir, né? Ir para os caminhos de dentro. Então, por exemplo, a gente fala o que a gente usa de recurso, né, de estratégias. Eu gosto muito de ir para a natureza, é um lugar que eu me conecto. Né? Aqui a gente tem aqui a praia 5 minutos. O banho de mar é restaurador. A gente pode ter essas ferramentas aqui, né, na nossa cidade. Então, cada pessoa tem um recurso próprio, desenvolveu, né, um jogo de futebol, a gente falou de ouvir música. Eu já pensei, poxa, ir para o samba, ir para o forró, né, dançar, também é uma forma de um recurso, né, de a gente poder liberar espaço emocional. A gente tem uma descarga física e às vezes a gente não pensa nessa descarga emocional. O que a gente faz no nosso corpo para ter esse alívio, né, esse suspiro, né, como a Nasa fala,
canto estilizado, uma coisa que ajuda que as nossas emoções ali estejam alinhadas. Então, o fazer, o pensar e o agir, muitas vezes estão desconectados. A gente quer uma coisa, mas a gente faz diferente. Mas por quê? Se a gente pensa de forma, um pensamento ali, como ela falou, tóxico, por que isso acontece? Quais são os neurônios, quais são os neurotransmissores que permitem com que aquilo seja tão forte para a gente, E aí a gente tem, por exemplo, aqui, hoje a gente tem tanta ferramenta de autoconhecimento disponível para a gente tem a meditação. Então, o que é meditar? Não é não pensar em nada, mas é justamente ir para o corpo, ir para a respiração. Sentir a respiração. O que está mexendo mais? É a barriga? É o peito? O que acontece com o corpo enquanto a gente respira? O que acontece com os pensamentos enquanto a gente está respirando? E vocês? O que vocês fazem? Vocês gostam de ir para a praia? Levanta a mão quem gosta de ir para a praia. Ah, olha só. Que bom, né? Uma coisa que a gente tem aqui. O que vocês fazem que vocês gostariam de compartilhar? Para desestressar? Para que vocês se sentem bem? Pintar, ótimo. Criatividade, trabalho artístico, muito bom, muito bom. Karaokê, olha só. É muito legal. O karaokê tem um canto ali também. Ajuda muito. Quem mais quer somar aqui nas experiências de o que vocês fazem para desestressar? Dançar. Ótimo. Tem homens aqui que gostam de ir pro jogo de futebol? Gritar, dar uns berros, correr, fazer atividade física. A endorfina é muito bom também, né? Ajuda a questão da dopamina, né? Faz sair desse lugar da racionalidade. Isso, trabalhar. Isso. É legal, Camila, que para quem está aqui na escola, tira um pouquinho o sapato ali na grama, pisa na grama ali por pelo menos 20 minutos, com certeza vai ajudar muito a trazer a tirar a velocidade dos pensamentos, que é uma das coisas hoje que mais gera sofrimento também, né? Eu até estava vendo um aparelhinho que mede a frequência. Então, a pessoa tem um aparelho ligado, está com o sapato na grama e o aparelho está em zero, não tem nenhum tipo de movimento. E quando ela tira o sapato na grama, começa a ter um movimento de frequência. Então, existe uma troca. Isso realmente eu acho incrível, porque é explicar, explica o que é o treinamento, o que é o aparelho. De uma forma física, né? Isso. De uma forma biológica. Sim, exatamente. Eu achei incrível. E realmente faz todo sentido, né? Porque o movimento é vida. Então, quando a gente tem troca, né, a gente tem esse movimento de frequência, então a gente está sendo, né, assim, como se a gente estivesse sendo fascinado ali, a gente está sendo objeto de fascina pela própria mãe dela, né, pela própria energia universal. E às vezes a gente tem aquela aflição, ou então na areia, na própria areia, né? Tem aqueles sapatinhos, aquelas sapatilhas para não colocar o pé na areia. Né? Eu falo, não, gente, vamos colocar o pé na areia, vamos colocar o pé na terra, né? Vamos entrar nessa conexão tão esquecida, né? Exatamente. E eu queria falar também de uma coisa muito importante para quem faz música, que é a aprovação, a necessidade de aprovação. A gente tem uma necessidade que é natural
de aprovação. Eu vou pedir a Davi, será que dá certo passar o vídeo? Eu trouxe um vídeo que não é ainda o que eu mais gostaria, mas eu acho que ele já mostra um pouco do que eu quero dizer para vocês. Vai lá na família, no pai, na mãe, alguém que está ali, né? Buscar uma segurança. Pode olhar, buscando a aprovação de alguém. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a necessidade de aprovação, ela começa muito cedo. Quando o bebê se expressa com um sorriso, quando ele dá os primeiros passos, ele olha para alguém. Ele olha para a mãe, ele olha para o pai, para o avô, para a avó. E como quem está perguntando, está certo? Posso ir? Então, às vezes nossa dificuldade hoje, ela começou lá, faltou uma aprovação lá atrás. Faltou dizer, está tudo bem, você conseguiu, deu certo. É assim. Uau! Foi lindo. Vamos de novo? Né? E aí, com essa memória que foi gerada lá, a gente segue a vida, muitas vezes com essa falta. E como eu tive alunos assim. Mas você gostou, professora? E eu dizia, mas quem tem que gostar é você. Você gostou? Por quê? Porque quando a gente faz música, a gente fica com o fazer. A gente tem que gostar desse fazer. Sabe? O outro, a gente não sabe se ele vai gostar ou não. Eu posso acertar 300 notas e errar uma.
E o fulano ou a fulana dizer, mas eu não gostei porque você errou aquela nota. Mas eu acertei 300, não é? Então eu não tenho o controle do outro. Eu preciso desenvolver o prazer de fazer. E quem é artista não quer errar. Ele se dedica, ele estuda, ele gasta tempo para acertar. Mas garantia a gente não tem de que a gente vai acertar tudo. E a gente precisa ter tranquilidade com isso. Isso não deve ser uma carga, um peso para a gente. Sabe? Então, muito do sofrimento está atrelado à falta de aprovação lá nos primeiros passos, nas primeiras notas. E eu tenho uma experiência que eu sempre falo. Quando eu entrei na escola de música como aluna, não existia o madrigal como existe hoje. O madrigal só quem cantava eram os professores. Aluno não cantava no madrigal. Eram pianistas, violonistas, cantores, violinistas, mas era formado por professores. E tinha um coral de alunos. Aí esse eu podia participar. E aí entrei no coral de alunos. Primeira apresentação que a gente fez foi num ambiente fora da escola de música, foi na escola doméstica. E eu lembro que tinha uma professora da escola, uma professora de teoria e solfejo, que estava lá na plateia. Terceira fileira estava lá aquela professora que era temida, respeitada, né? Aquela coisa. E aí nós estávamos cantando, eu na primeira fila, o madrigal. E sabe qual era o gestual dessa professora? Era gente, aquilo me marcou de uma forma, vocês não fazem ideia, porque eu pensava, tá tudo errado. Um ambiente que a acústica nem ajudava para poder dizer assim, não, mas é porque ela está sendo chata e está tudo certo. Não, a acústica era como se cada um estivesse cantando sozinho, né? E eu, meu Deus do céu, aquilo me marcou. Vocês sabem que mais de 15 anos depois, eu já professora da escola de música, fiquei sabendo que ela tinha uma cirurgia para fazer no outro dia e estava estressada por causa da cirurgia, com medo da cirurgia. Então esse gesto dela não tinha a ver com o que a gente estava cantando, era dela. Mas foi uma marca que ficou, né? Então a gente tem cada um, né, nossas histórias, e por isso que eu digo que eu sei o que é sofrer, eu sei o que é isso aí, e levei muitos anos para me encontrar com a psicoterapia corporal, ser abraçada pela biossíntese e aos poucos ir me curando desses sofrimentos. Certo? Então,
Se vocês quiserem falar alguma coisa da história de vocês também, quiserem compartilhar, a gente está aqui para acolher. Está todo mundo bem? Está todo mundo encarando o palco assim, uau, é hoje! Como é que como é que estão os pensamentos? Já é bom. Você visualizar entrando já é ótimo. Acrescente receber o seu público como se você estivesse na sua casa, recebendo as pessoas na sua casa. Uma vez, uma aluna do técnico de piano, eu estava dando aula junto com Clara para alunos de canto popular. E essa aluna de piano veio para tocar, acompanhar uma aluna. E eu percebi que ela estava muito inquieta. E eu fiz todo o trabalho de preparação antes do pessoal entrar para se apresentar. E aí eu fui pertinho dela e disse: Fulaninha, você está aqui porque você pode estar. Sinta-se pertencente a esse espaço. Esse espaço você conquistou. É seu. Ela disse: professora, depois, eu toquei de um jeito que eu nunca tinha tocado. Eu recebi aquelas palavras e me senti realmente pertencente. Porque a minha inquietação é porque na minha cabeça eu estava assim: por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu inventei? Por que eu estou aqui? Então, aquele sofrimento tinha a ver com uma sensação de não pertencimento àquele lugar, de não merecimento de estar naquele lugar. E isso é muito comum. Uma coisa que eu sempre observo é a questão do respeitar o processo, né, hoje em dia. Então, estou preparando um recital, por exemplo, e respeitar cada etapa sem a ansiedade do que a gente geralmente tem como referência, porque a gente usa a referência, o crivo da alta performance, às vezes, né, de uma forma muito dura para a gente chegar nesse nível. É como se a gente estivesse sempre no patamar diminuto e tivesse que saltar para isso. Mas existe uma caminhada. Então eu acho que é uma diferença pensar nessa caminhada e acolher esse processo, né, para a construção. E, como você fala, permitindo-se errar, permitindo-se, digamos assim, entender que
os erros poderão promover o resultado mais satisfatório possível. Isso. Exatamente. Muito bom, Deus. É isso mesmo. Que eu queria acrescentar, é interessante nesse caminho. É muito bom quando a gente tem alguém como a nós, né? Para chegar e poder escutar de uma outra pessoa essas palavras. Nem sempre a gente tem essa entrega, né? Nem sempre a gente tem essas pessoas ao nosso redor. E mesmo quando crianças, nem sempre a gente tem uma família que possa acreditar, né, na gente. A gente tem que ser obediente sempre, né? Não pode errar desde muito cedo. E é importante também a gente pensar como é que a gente pode, se a gente não tiver, né, aquela voz de uma outra pessoa, essa oportunidade, como que a gente pode ouvir de nós mesmos, acreditar e poder compreender que é um discurso mental que a gente coloca, é uma escolha, é nossa escolha. Muitas vezes a gente não sente que é nossa responsabilidade. A vida que a gente leva, os desafios que a gente tem, a gente pode mudar. E isso é muito legal. Eu queria saber de vocês, quem esteve aqui, quem acha que teve situações na vida que desalinharam, que foram quem mais? Vamos levantar a mão assim, tem situações na vida que fizeram com que a gente fizesse cair da nossa. Ótimo. Isso já é admitir, né? Já é algo muito. Uma evolução. A gente poder entender, poder compreender que aquilo existiu na nossa vida e a gente poder encontrar caminhos, né? É o primeiro passo, né? Porque se eu acho que está tudo ok, né? Que minha vida foi linear para o bem, né? Então não tem como. Isso é um processo de negação. E não significa que não tenha sofrimento, né? Pelo contrário, tem e muito. Mas a pessoa está na negação. Tudo, meu marido disse, tudo é muita coisa. E eu estava aqui também lembrando que, quando Camila falou sobre a responsabilidade, né? Então, diante do que me aconteceu, o que eu posso fazer por mim, né? Aquela professora, por exemplo, estava lá reprovada. E quantos anos levou para alguém me dizer assim, mas você pode ressignificar isso, essa memória pode ser ressignificada, não é? Então, tudo que a gente viveu de negativo é positivo também, desde que a gente encontre uma forma de elaborar, de ressignificar. Você pode reconstruir, exatamente. Certo? Então eu acho que
que deve ficar para a gente é o seguinte: o que eu posso fazer? O quanto eu posso me amar para me melhorar? Sabe? E aí, nessa reflexão, busque alguém. Há de ter alguém com quem você possa compartilhar a sua dor e que ela possa lhe ajudar. Não fique sozinho, né? Às vezes a gente passa muito tempo sozinho e aumenta mais ainda o sofrimento. Certo? Então, felizmente hoje nós temos uma divulgação muito maior, né? Vídeos, muitos vídeos de bons profissionais na área da saúde mental, na área do autocuidado, porque não tem, como Camila falou, mente e corpo são a mesma coisa. Dizia Lowen, o criador da bioenergética, que as memórias, elas estão aqui. A gente fala muito do inconsciente, né? Do subconsciente, mas ele é o próprio corpo. É a somatização daquilo que a gente não conseguiu elaborar. Está no próprio corpo. Nas nossas doenças, né, nos nossos incômodos estão também as respostas. Uma hora a gente encontra essa resposta e a gente sai da situação, né? Então, hoje não tem como a gente ter uma mente saudável sem um corpo saudável. Hoje a gente já sabe disso, não é? Que os neurotransmissores são produzidos a partir do intestino. Por isso que se fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, os cuidados básicos. Não tem como tomar boas decisões quando eu durmo mal, quando eu durmo pouco. É fundamental para a saúde mental e física. Quando eu era criança, tinha uma história do Papa Figo. Diziam assim pra gente, 8, 9 horas da noite: bora, vamos dormir, senão o Papa Figo passa e lhe leva. Aquilo era tão assustador, minha gente. Aí hoje eu sei, sabe o que é o Papa Figo? É porque a gente tem um ciclo biológico, um ciclo circadiano, e os nossos órgãos têm horários para se refazer. O horário em que o fígado vai se refazer é exatamente entre 10 e meia-noite. Então o Papa Figo sou eu mesma se eu ficar acordada. Certo? Meu fígado vai perder vitalidade, saúde, se eu ficar acordada. Sabe? Então, um sono reparador, de qualidade, atividade física, uma boa alimentação. Hoje existe uma campanha gigante aí, né, de se comer comida de verdade. Aí tem o outro lado dizendo assim: estão fazendo terror alimentar. Antigamente não existia isso. Não, antigamente não existia a indústria. Quando eu era criança, o que eu comia era comida de verdade, porque era o que tinha, né?
tinha uma pipoquinha de milho transgênico, não tinha um salgadinho, não sei das quantas, não tinha um biscoito recheado, né? Não tinha lasanha pronta, congelada, nuggets, tinha nada disso. Então não precisava desse alerta, né? A gente já comia feijão, arroz, proteína animal, verdura, legume, fruta. Então hoje a gente precisa comer esses alimentos para poder ter saúde. Não tem como ter saúde mental sem saúde intestinal. Certo? Então é mais profundo e mais simples ao mesmo tempo, né? Eu sei que para quem está na fase de estudante tem perrengue, gente. Tem uns períodos difíceis que eu também passei, né? Mas ultimamente eu venho inclusive pensando, é anti-humano aula à noite. A gente estendeu o dia com a chegada da lâmpada. É tão bom, né, gente? A gente tem claridade à noite, né? Mas também a gente esticou o dia. E o nosso corpo continua precisando do escurinho da noite, né? Aí a gente só fica no escurinho do cinema. A gente precisa do escuro da noite, não é? Então, terminar uma aula 10h15 da noite, para ainda pegar um ônibus e ir para casa, é complicado. A conta vai chegar, mas quando a conta chegar, ou antes que ela chegue, cuide. Veja o que você pode fazer por você. Porque ninguém pode cuidar de mim. Eu ia trazer uma pilha de livros, mas eu vou falar de um deles que mudou completamente minha forma de ver a vida. O corpo tem suas razões. E a autora diz o seguinte, que a responsabilidade de cuidar do meu corpo não é do médico, não é do fisioterapeuta, é minha. Ele vai me ajudar, o profissional da saúde vai me ajudar, vai me orientar, mas ele não tem como me colocar na cama às 10 da noite. Ele não tem como passar o domingo cozinhando para no outro dia, durante a semana, eu ter comida. De verdade, comida boa para comer. Sou eu que tenho que fazer. Certo? Então a responsabilidade é nossa. E claro, eu vivi todo o meu tempo de estudante e de profissional com uma carga muito elevada, né, que hoje eu fico pensando como era que eu dava conta. Teve uma época que eu tinha 26 horas de aula, eu tinha a coordenação da graduação, não era separada, licenciatura e bacharelado eram juntas. Eu tinha um projeto de música com a prefeitura de Macaíba, que eu coordenava, e eu fazia o doutorado. Mas no domingo eu estava cozinhando. Quem me conhece aqui, de me ver aqui pela escola, me via almoçando aqui todos os dias a comida que eu trazia, que eu tinha feito. Então esse cuidado a gente precisa ter, para que a gente cultive a saúde. Porque mente e corpo são a mesma coisa. Tá certo? Eu
acho que nosso tempo está acabando. Vou passar para a Camila. É isso aí, gente. A minha experiência, eu tenho hoje 45 anos e posso dizer que eu nasci nesse ano agora, de 2024. Eu descobri muitas doenças, muitas informações que eu me tirei a vida bem rápido. E eu hoje tenho as rédeas. Sou a própria piloto do meu avião e consigo reverter o meu quadro, o próprio quadro. Descobri que eu sou celíaca, então eu sou uma pessoa que sempre, sou descendente italiano, né? Descobri agora, mês passado, 2 meses, que eu sou celíaca. Então, o que isso me causou, e provavelmente essa doença ela veio dos próprios sofrimentos, né? Da rigidez na língua, da rigidez na família, da desaprovação, como a gente falou aqui. E isso tudo é transformado em doença. O nosso corpo ele carrega, né? As nossas emoções. E ele vai fazer com que a gente vai manifestar isso, né? Como a falou, como chega. Então não tem idade para começar, vamos começar hoje, porque hoje é o dia que a gente pode ser o ideal que a gente quer ser daqui ao final da nossa vida. Então, começar a cuidar, né, do nosso corpo, tratar o nosso corpo como se fosse uma Ferrari que a gente paga muito dinheiro, né? Esse dinheiro que a gente tem aqui, esse investimento de hoje que a gente tem aqui, que é presente, né? Que é um universo Deus, né? Que está sendo generoso, né? Um pouco mais generoso, como a Ana já falou também, eu esqueço que se fala nas aulas. E então, vamos começar hoje a cuidar do nosso futuro e ter uma qualidade de vida melhor, né? Ter um bem-estar, um estar bem, né? Um estar saudável, um estar consciente das nossas próprias ações. E acho que é isso, né? A gente pode ir encerrando. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que o que eu complementaria é a parte do cuidado com as pessoas ao nosso redor. Não é? A gente não falou disso. O quanto as pessoas que convivem com a gente vão influenciar na nossa saúde e a gente na delas. Então, seja você um agente de paz para você e para o seu ambiente, onde você estiver, no trabalho, na sala de aula, em casa, com os amigos. Seja você a pessoa que traz a tranquilidade para o espaço e faz com que você se sinta bem e as outras pessoas também. Obrigada por terem vindo. Pessoal, boa noite. Muitas reflexões, né? Professora Nazaré, professora Camila. A gente agradece, né, mais uma vez aí pela presença, né, de todos vocês que estão aqui conosco hoje. Perguntei a professora Nazaré se cabia mais uma pergunta, porque eu fiquei refletindo sobre, justamente assim, existe um histórico de pessoas que foram muito duras, né, nessa trajetória da música. Eu acho que ambas as professoras compartilham dessa experiência. E aí, em algum momento, as duas resolveram quebrar esse ciclo, né? E como às vezes, até inconscientemente, a gente vai reproduzindo, né, as operações que a gente sofre ao longo da vida. Então, a professora Nazaré tocou nessa perspectiva do agente de paz. Eu achei muito interessante, que casa um pouco com essa reflexão. E aí a gente vem falando aqui dos aspectos individuais, né, dos comportamentos, das práticas que podem, né, gerar saúde mental. E aí eu queria fazer uma provocação, queria Primas, com relação mas aí trazendo uma perspectiva institucional. Como é que a gente poderia pensar em ambientes mais acolhedores e mais inclusivos? Como é que a instituição, como a escola de música, como a unidade acadêmica, né, da área da música, mas outros setores, né, da universidade podem incorporar práticas que acolham mais as pessoas, que respeitem nas suas particularidades e questões individuais. Então eu acho que com isso a gente fecha várias coisas, né, e aí a gente agradece mais uma vez, né, pela presença. E aí, um lembrete, a gente esqueci de falar no início, a gente tem a lista de
frequência, certo? Tem um QR Code aqui do lado esquerdo, na porta de vidro, e é importante que assine para a certificação, certo? Para ficar disponibilizado. Muito obrigado mais uma vez. Primeira coisa que eu vou falar é do que ele perguntou em que momento, né, a gente que teve uma história de rigidez como aluno, né, de ter professores muito rígidos, regentes, e como isso mudou. Quando eu entrei aqui como professora, eu disse para Deus que eu queria ser bênção na vida dos meus alunos. Isso foi o que norteou a minha vida como professora. Eu tive um professor de canto que era muito rígido, muito maravilhoso. Foi ele quem me preparou para eu entrar aqui como professora. Ele me acolheu, acreditou em mim, me gritando o tempo todo. Você não pode! Como assim? Canta essa frase direto. Ele me gritava, me preparando para fazer o segundo concurso. Eu fiz o primeiro para substituta, entrei em março de 97. Em agosto eu fiz o efetivo, né? E ele me preparou para os concursos. E eu ia ter aula na casa dele. E ele era tão bravo. E um dia a mãe dele saiu do quarto e disse assim: meu filho, não grite mais com ela. Ela está cantando tão lindo. Já me emocionei tanto. Mãe, ela vai cantar para uma banda, não é para a senhora não. Mas eu captei o máximo que pude da técnica, da história da música, da interpretação, do estilo, e disse: quero ser uma professora diferente. E a minha intenção e a minha oração foi essa: quero ser bênção na vida dos meus alunos. Então isso é o que eu me colocava no lugar. Eu queria ter uma professora para mim, do meu jeito. Eu imaginava assim, sem nenhuma pretensão de dizer que eu sou o máximo, mas de dizer que eu queria ser humana. Não que eu era professora que sabe tudo. Até hoje não sei tudo, né? Não tem quem sabe. Mas humana. Como instituição, Davi, isso que vocês estão fazendo já é algo que está sendo feito, certo? É por aí. O mais difícil é as pessoas abraçarem, mas o que a instituição precisa pensar, ou as pessoas que fazem a instituição, é que a gente tem um tempo e não desistir, não desestimular. Se por acaso só vieram 2 pessoas para aquele evento, se só vieram 3, porque essas 2, 3 que chegaram, elas vão levar essa sementinha na vida delas e vão também distribuir. É um trabalho que não é fácil, porque o sofrimento emocional, ele a gente quer fugir dele, né? Então, quando a gente faz um trabalho como esse, a gente desnuda. Veja quanto que eu falei da minha história.
Camila falou da dela. Mas para a gente chegar nesse ponto de falar da nossa dor, a gente viveu e está vivendo um processo, né? Estou super feliz que Camila está na biossíntese. Por tantos anos a gente conversava, né? E ela, será? Mas eu finalmente ela foi. Então, a escola de música tem esse diferencial. Eu contei com a ajuda, né, do meu professor da biossíntese, que fez o meu acompanhamento aqui. Como eu não tinha consultório, não tinha casos de consultório para levar, né, no meu estágio, ele veio das minhas aulas. Então foi muito importante ter Valdo aqui. Eu tive a ajuda de Heloísa, que a gente chama de Elo, que foi quem me levou até a biossíntese quando eu dei aula para ela, ditando, sem nenhum conhecimento ainda na área da psicoterapia, mas curiosa e sensível. E ela me disse, Nasa, você precisa de um embasamento, porque suas aulas mexem muito com a gente. E aí foi ela quem me levou para a psicoterapia corporal. E ela veio para o laboratório aqui, deu assistência muito tempo, Natália. Então a gente tem aqui um ambiente já de um olhar para esse lado, não é? De enxergar o sofrimento e chegar junto, né? Começou nunca, quando eu criei o laboratório, era para os meus alunos, nunca fiquei só com eles, sempre tinha pianista e violoncelista no meu laboratório, né? Então a gente tem agora Camila nessa área e eu estou disponível também. Eu acho que o primeiro passo é criar esses ambientes de oportunidade, né? Eu acho que concordo plenamente, mas as pessoas que você falava, eu falo agora, nem sabia, eu não sabia onde levar para a biociência, e a Ilô está toda a aula lá com a gente. Então, a biociência é uma psicoterapia muito poderosa que a gente é incentivado a ir para o corpo, né? Então, isso mexe muito com a gente e a gratidão é tão grande que a gente quer passar isso para o mundo, né? E no ambiente que a gente está, a gente vai colocando as sementinhas. Então, aqui eu acho que esse ambiente institucional com as pessoas que como é que a gente pode, como pessoas, dar essa importância, colocar essa luz. Eu acho que o evento que você fez, eu também é responsável por essas rodas que teve, né? Isso é maravilhoso, parabéns. E obrigada pelo convite, de poder estar aqui. E o que a Nasa fala, né? 2 pessoas, 3 pessoas, a gente vai, e isso vai fazer a diferença, né? Cada um de vocês que está aqui, a gente olhando no olho, né? Uma coisa muito, muito especial. E aos poucos a gente vai colocando os frutos, né? Que eu costumo falar, uma coisa não muda de uma geração, a gente precisa de outra geração para se mudar. Então leva tempo, né? A gente nem sempre consegue mudar uma pessoa com uma cabeça um pouco mais, com uma mente um pouco mais, uma crença, né? Voltada muito fechada, inflexível, né? E às vezes se a gente consegue colocar ambientes que essa pessoa possa estar, os filhos dela, né? Vai mudando aos poucos, a gente vai levando. E eu acho que a direção a gente tem também aqui um espaço muito acolhedor da própria direção, pensar cada vez mais, né, trazer
como esse. No futuro, eventos, né, a gente possa trazer pessoas, terapeutas aqui, oficinas práticas, né, de tudo isso que a gente está falando. Também tem um lado prático, né, que a gente pode. A gente aqui ficou sentado, né? A gente está na cadeira, né? A gente está no lugar aqui. E isso, normalmente, a gente tem. Tudo isso que a gente fala, a gente tem práticas também, né, que a gente pode colocar, adicionar, somar, e vai fazer toda a diferença. Então, a própria enraizamento, o treinamento, é fazer lá, sentir a planta dos pés, né? Aqui na nossa cadeira mesmo, a gente está aqui. A gente tem uma postura que a gente pode se conectar. Então, aqui a gente pode fazer muitas ações. Conte comigo, eu estarei aqui mais alguns anos. Eu também quero agradecer o convite, Davi, e parabenizar pela iniciativa e dizer que estou aqui sempre que me chamar. Tá? Só quero assim. Será que dá? Se tiver um será que, eu já respondo que dá. E como a Camila falou, a gente pode fazer um trabalho prático, não é? Que hoje a gente ficou na conversa, mas a prática, ela acompanha sempre. É que o ambiente aqui era mais aberto, né? Mas muitas pessoas chegando, saindo, mas que também é importante porque esse ouvido, né, de pouquinho tempo gera uma curiosidade e tal. Então, obrigada por vocês terem vindo. Você quer falar? Eu acho que é aqui. Não, aqui não? Pode ser que a caixa Enquanto plateia, eu estou aqui agradecendo, né, as pessoas também que estão aqui, que esse momento ele é muito enriquecedor. É um passo importante e o fechamento foi muito bom, a colocação dele, não sei quem dado a posição dele aqui. No entanto, até o que disse que ia provocar, a provocação dele e também as respostas, elas foram muito bem colocadas. Porque a gente pensa instituição como se fosse fora, não é? Então, como que muda a instituição? A instituição somos nós mesmos, né? Não pode existir a instituição, não foi voltada. Como é que vai mudar as instituições? Mudando a gente. E o tempo, né? Você me falou a questão do tempo. Os tempos mudam, tudo muda. Então, só a existência desse convite e da aceitação do convite e de ter pessoas assim, atender esse chamado com o título que está posto, já mostra mudanças que vão provocar mudança na instituição. Então, quem vai mudar as instituições são os participantes dela. Então, o alunado que se sente, no caso, ela se colocou bem, na Nazaré, eu achei, porque ela colocou ela como pessoa, né, frente à instituição. Qual foi o papel de mudança? O próprio exemplo de vida dela. E também esse desejo de penetrar na essência da coisa, se capacitar em outras partes, para trazer essa contribuição. Então, a instituição, como instituição, mudando a gente, né? Os alunos. Então, com certeza, isso aqui deveria ser e será, porque aqui é uma pequena amostra, um começo, não é isso? Então, que os alunos vão se interessar, entendeu? Porque não assistiram, não viram a conversa como foi, que é tocante, que é importante ensinar, entendeu? Então, daí é que vai nascer a mudança. Ninguém é eterna, a gente passa, a instituição vai mudar. Outros estarão aqui. As pessoas mesmo que vão se interessar e contribuir, serem também professores aqui. Como que vai mudar a instituição? Os alunos da instituição, principalmente. De uma forma ou de outra, promovendo a oportunidade de colocar aquelas coisas que estão doendo mais dentro da instituição. E enquanto pessoa também vai sair junto da instituição, porque as pessoas estão dentro da instituição, não é uma coisa à parte.
Então, eu achei muito importante você pegou ali para não sair daqui faltando qualquer coisa, mas foi super importante a provocação dele e muito mais importante a resposta. Eu acho que é daí que a gente vai levar mais alguma coisa. Ninguém quis se posicionar aqui também, André, porque o tempo é pouco e nós queríamos usar um pouco do saber que vinha para a gente. Então pensa isso, se qualquer um da gente quisesse contar a nossa história. Vocês não têm a oportunidade de colocar assim o básico, né? Tudo é pouco. Então a gente fica assim, tá de colocar alguma coisa, mas eu ia tomar atenção, vocês que eu falo muito, né? Bom, mas então foi um prazer demais estar aqui com vocês. Eu fiz um esforço grande, porque eu tenho até faltado agora, estou passando um processo, não é muito agradável. No entanto, eu vim para ouvir. Estamos aqui. Eu não sou assim para ficar na instituição, mas eu também sou elemento de mudanças, porque eu faço parte do todo no um, né? E um no todo. Então, muito obrigada. Gente, Carmélia é professora aposentada da universidade, então é minha aluna no projeto terapêutico tentar com a biossíntese. Então, entendeu? Boa noite a todos. Eu queria agradecer, né? Primeiro a Deus por estar nesse momento específico, muito bom ouvir minha professora Sinar. Ao lado do outro professor, professora top, só gente top aqui, minhas amigas tops. Eu queria falar da importância da biossíntese na minha vida, entendeu? Eu fui uma musicista quando jovem, que não tinha o apoio de fono, não sabia o que era biossíntese. Andei esse Nordeste todo cantando com meus irmãos e tive sequelas depois. O que eu fiz? Parei a vida musical, disse: músico não ganha dinheiro. Investi, carreira bancária, o FRN, enfermagem, professor, mas a música não saiu da minha veia. Então eu fui fazer psicopedagogia, psicanálise e me tornei uma praticante da música na minha conduta terapêutica. E isso elevou muito, porque eu lidava com crianças especiais. Eu até hoje, a minha educação é pelo lado especial, porque eu sou da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim pela educação, mas trabalho na Paz Ceará-Mirim com crianças especiais e na Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, no qual eu sou uma das coordenadoras. Então, a música, ela sempre está nas minhas veias. Eu digo que é hereditário, é familiar. Mas, gente, eu vou fazer uma pequena síntese. Aquela musicista, né, que de repente teve que se tornar professora, porque de repente ela tinha um grau de entonação Gal Costa, TT, e passou a ter Maria Bethânia, né? Deixa eu ver quem mais, Simone, só Alcione, né? E eu ficava com aquela inquietação, por que a minha voz já não era mais a mesma? Então foi necessário, né, eu ressignificar a música na minha vida. E apesar de ter participado de vários corais como forma terapêutica, porque eu faço várias terapias, que eu sou fibromialgia, eu acho que a biossíntese, que eu comecei sendo com a professora Nazaré, teve um grande significado para mim, porque ela descobriu a minha inquietação, que na realidade era uma soprosidade vocal, né? E até hoje eu estou na batalha para tratar. Daí eu não sabia que era por isso. Eu estudei tanto anatomia e fisiologia, mas não fui nem um grãozinho pequenininho do que Nazaré foi, né? Mas eu só tenho gratidão por hoje já estar buscando o meu meio, ressignificando a musicalidade na minha vida. E estou muito feliz com o grupo, com a professora.
Também queria aproveitar a oportunidade para agradecer, começando por Vinícius, porque eu não conhecia Nazaré e entrei nesse mundo que eu comecei agora, né? Do canto, me atrevendo com ele, aqui, na UFRN, né? E aí, quando acabou, eu disse, eu disse, agora, o que eu vou fazer na vida? Adorei, amei. Aí apareceu a oportunidade de estar com Nazaré. Fechou, né? Se ela não quiser mais da vida, eu vou estar lá. E eu queria pedir desculpa porque eu cheguei, no aniversário de atividade, eu cheguei meia hora depois porque eu achava que era 17h30. Aí eu perdi meia hora, senão eu estaria aqui, com certeza não acerto. Eu li o horário, botei na cabeça que era 17h30 e não vi, não olhei mais. Pronto, eu cheguei atrasada. Mas agradeço muito, 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 muito o trabalho que você está fazendo com a gente. Muito. É lindo e muito importante para cada um de nós. Então, obrigada. Nazaré, a gente estava com uma autista para cantar no Rio de Janeiro. Com a sua voz linda, ela vai fazer uma apresentação representando o Rio Grande do Norte. Ela faz parte do coral de Ceará Mirim. Ela entrou, conseguiu se entrosar. E o professor que foi aluno daqui, Kleber, pronto, Kleber é nosso astro. Ele conseguiu resgatar muitas coisas com a música na mão. E essa menina foi buscar e a voz dela é coisa linda. Ela começa dançando, rebolando e depois a voz dela surge assim, bem alternada. Então, gente, ela é professora da universidade. Então, esse povo que foi terapeuta cantar com a biossíntese, aquelas duas também, maravilhosas. Eu te amo, Nazaré! Minha mãe lá não é fácil. E foi muito bom ter vocês aqui. Viu? Obrigada. Obrigada, gente.